Estamos recebendo aqui no estúdio da Band News FM, professor Leonardo Trevisan, especialista em relações internacionais, professor da SPM, que faz a gentileza de nos atender, de vir pessoalmente conversar com a gente neste sábado, acompanhando, é claro, com muita atenção os conflitos, a guerra entre Israel e o Hamas. Professor, muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde. Professor, apesar de tudo que a gente vem acompanhando, né, todos os analistas dizendo que as próximas horas devem ser catastróficas, né, pelo fator humanitário, por tudo que deve acontecer, com a expectativa da entrada de ataques terrestres também de Israel na faixa de Gaza, essa tentativa de tanta gente sair da área da faixa de Gaza também, é sempre bom poder te ouvir e traduzir um pouco mais os fatos para os nossos ouvintes. Nós temos brasileiros, 16 que saíram da escola católica em ônibus, que estão na fronteira com o Egito, aguardando para deixar o local, para tentar sair do fogo cruzado, e essa autorização ainda não aconteceu. Professor, qual que é a sua visão? Eles devem conseguir essa negociação nas próximas horas? É curioso, né? Boa tarde aos ouvintes. É curioso que qual é o motivo dessa parada, não é? Quando nós olhamos para essa situação, há um grupo também entre esses que são habitantes de Gaza, não palestinos e que estão saindo, há um grupo de americanos, não é? E há um freio nesse processo, porque eles não sabem exatamente como será essa passagem, não é? Porque com o grupo de americanos, eles temem, de algum modo, um atentado, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Egito está absolutamente cauteloso quanto a que isso não possa se transformar numa espécie de salvo-conduto para outros grupos palestinos. O Egito não quer, de modo algum, assumir uma responsabilidade de receber refugiados palestinos no seu território, né? Porque esta situação é uma situação que já é conhecida. Eu vou dar um exemplo concreto do que nós temos, né? A Turquia tem hoje, lá na guerra do Afeganistão para trás, em várias guerras do Oriente Médio, a Turquia foi recebendo refugiados que deveriam ser depois transferidos para outros países, inclusive a Alemanha, né? Só para lembrar isso, a Turquia hoje convive, parece mentira isso, o número é impressionante, com 3,5 milhões de pessoas abrigadas de condições muito precárias, sustentadas pela comunidade internacional, inclusive pelos dois países mais ricos da Europa, Alemanha e França, que preferem pagar para que essas pessoas fiquem na Turquia, né? Quando nós olhamos as condições de vida dos palestinos, né, eu sempre, quando as pessoas comentam sobre aquilo, digo, olha, presta bem atenção no dado, né? O dado é da Acnur, da entidade de refugiados políticos da ONU. Mais de 80% dos palestinos vivem abaixo da linha de pobreza. Então, quando nós falamos disso, estamos falando de gente que tem carências absolutas, né? Se essas pessoas puderem sair de lá, eles vão sair. O problema está para onde vão. O Egito não quer ser aquela passagem temporária que fica para sempre, né? O Egito guarda o exemplo da Turquia, por exemplo, mesmo com compromisso de países de receberem. Recebe e constrói. Então é preciso entender a posição egípcia, né? De alguma forma, essa posição está um pouco travando a saída. Eu chamo a atenção, porém, por outro lado, para a eficiência da diplomacia brasileira. O Brasil é o primeiro país que consegue organizar uma saída. Os americanos que estavam próximos aproveitaram a carona, para falar literalmente, né? Que conseguiu organizar uma saída. E isto é porque o Brasil é o país que efetivamente fala com todos os lados. O presidente Lula ligou para o presidente Herzog, conversaram, o chanceler Celso Amorim entrou em contato com a autoridade palestina, com tudo o ex-chanceler, não é? Ele é só conselheiro agora presidencial, mas com uma vivência internacional importantíssima, né? E, de alguma forma, tratou inclusive isso com Israel, com os palestinos
e principalmente com o próprio Hamas, né? Para que não ocorresse nenhuma interrupção no caminho para Rafah. Por que isso está acontecendo? Porque Israel, né, já temendo que esse processo e essa situação, para fazer efetivamente valer o cerco, bombardeou a cidade de Rafah. Então a cidade de Rafah tem toda a sua passagem completamente destruída. Então é muito difícil, há que haver um contorno por uma outra via muito precária, por onde o ônibus vai. É isso que está barrando essa saída, né? Ou seja, né, professor, não tem o que a gente encontra em outras fronteiras, um portãozinho ali, um agente de uma polícia. Isso foi destruída. Essa né? Passagem natural foi destruída pela aviação israelense anteontem, né? Então, de algum modo, essa passagem natural está brecada, né? E o Egito olhou para essa destruição e agradeceu, né? Porque com isso ficou mais difícil essa saída. Quando nós olhamos para o aspecto humanitário, voltamos a lembrar a frase que eu acho que é a frase símbolo dessa situação, né? Dita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, né? Nós precisamos tomar cuidado para aquilo que ainda é só uma tragédia não se transforme numa calamidade humanitária incontrolável. É isto. É disso que nós estamos falando. O que nós temos agora é uma tragédia, né? Nós temos praticamente 1,1 milhão de pessoas em condições, entre aspas, subhumanas, sem água, sem luz e sem remédio. Pense nisso, né? Isso é uma tragédia. Ela pode se transformar numa crise humanitária inimaginável se os recursos não chegarem, né? E os recursos estão detidos. Observe que o Egito faz uma exigência para que o ônibus que levou os brasileiros volte com o primeiro comboio humanitário. E Israel diz, nessas condições não deixo passar. Esse é o ponto central, né? Você me perguntou, eu estava... É que a tua pergunta, André, me levou a... Né? Claro, me levou a falar a verdade, né? O ponto central que tem aí de controle nessa passagem é a cobrança do Egito, que quer acalmar os seus pedidos internos de alguma ajuda e diz, olha, eu aproveitei a passagem dos brasileiros para quando o ônibus voltar, ele for acompanhado por pelo menos 2 ou 3 caminhões de remédios. Porque a situação é muito tensa, você pode imaginar, né? Basta a gente pensar em qualquer dessas doenças normais, uma diabetes, por exemplo, né? Os hospitais não têm recurso, eles encerraram os seus recursos. Eles estão há uma semana usando os seus estoques, né? Está assim com água potável e está assim com o trigo das padarias. Sem contar a vida humana, médicos que morreram. Médicos que morreram. Estrutura de hospitais? Estrutura de hospitais. As notícias dos 11 funcionários da ONU, humanitários da ONU, morreram num bombardeio, né? Então, é nesse quadro, porque parte considerável dessa situação, desses refugiados, ocuparam as escolas porque não tinham para onde ir. É nesta situação que é muito difícil, que foi aquilo que Joe Biden interviu, né? Esse atraso, essa compreensão do exército israelense de mais tempo, foi pelo pedido claro do Departamento de Estado americano de que era impossível você deslocar 1,1 milhão de pessoas em 24 horas, de repente, né? Então, Biden se preocupou com esse processo e, é claro, né, há formas bastante eficientes da diplomacia americana, seja onde for. E ela pressionou Israel para dar mais algum prazo. O prazo foi dado, mas eu acredito que Israel está com algumas, vamos dizer, pressões internas para dar uma resposta ao duro ataque terrorista, ao inimaginável ataque terrorista que sofreu, né? E aí como é que ficam os nossos brasileiros, professor? Que tipo de saída o senhor acredita? Eu acredito sim que a diplomacia vai funcionar, né? E que vai ser feita alguma concessão. Porque há uma regra em diplomacia que é o seguinte, né? Você não inicia nenhum acordo que você não possa levar ao fim, né? Portanto, os dois lados são diplomatas experientes e eles sabem perfeitamente que devem, de alguma forma, encontrar uma solução negociada para essa nova exigência do Egito.
Professor, tem um fator também que pode ser um fator religioso interessante, né? Hoje é Shabat, né? Hoje é o sábado. O que isso pode acabar influenciando em toda essa negociação? Nós ocidentais, nós de outras religiões, esquecemos esse, entre aspas, detalhe, né? E, portanto, as tropas israelenses, nós esperávamos um ataque ontem à noite. As tropas israelenses vão cumprir suas obrigações religiosas. E, portanto, é provável que essa situação fique atrasada por um dia até o fim do Shabat. É bastante provável, e é preciso compreender, né, que você não move 36 batalhões de uma hora para outra. Né? Isso não existe. Né? Você não faz o imediato avanço de 150, 180 mil homens dentro da faixa de Gaza. Não é assim que vai ocorrer. A boa doutrina militar ensina que você vai mandar comandos preparando o terreno. Esses comandos já devem estar operacionais dentro do território de Gaza, com medidas de exclusão, com medidas literalmente, de sabotagem para construir o processo para avanço das tropas. Isso já deve estar ocorrendo. Né? Nós não temos a cena de combate real para saber, não temos nenhum jornalista independente acompanhando esse processo. O processo vai acontecer em dias, foi aliás isso que o ministro de Defesa israelense Gallant avisou, não imaginem que será imediato, isso vai acontecer em dias, o que daria um tempo maior para que aquele 1.100.000 conseguisse ter um espaço de saída. Tudo isso, André, é no território do ideal. Tudo isso é no território do analista. O analista olha e ele fala a partir daquilo que são os compromissos reais. Qualquer soldado é capaz de te explicar que a guerra acontece, não é em tempo real, a guerra acontece numa realidade que é posta a partir de cada ato dentro do campo de combate. Né? As circunstâncias de combate estão postas. Quando a gente olha para isso, Israel sabe perfeitamente a altura, a dificuldade que ele não vai poder usar os seus blindados em ruas super estreitas que não passam. Será uma luta dos seus soldados. Isso vai expor as suas tropas de infantaria a atentados de todo tipo. Né? Nós não podemos esquecer, estávamos lembrando há pouco, de que há uma suposição de que há 500 quilômetros de túneis montados sob o território de Gaza. Portanto, é bom a gente lembrar sempre, né? Eu estava falando isso há pouco com o Nelson Gomes, né? É bom a gente lembrar sempre que o maior exército naquele momento, o exército mais forte naqueles momentos dos anos 60 e dos anos 70, foi derrotado pelo túnel montado pelos Vietcongues. Quem tem a minha idade lembra bem dessas coisas, vocês são mais jovens, né? Então, de alguma forma, precisa lembrar desse processo para a gente ver que o túnel, desde sempre, né, ele contém o fator surpresa para, de alguma forma, medir o que significa uma guerra assimétrica entre um exército tão poderoso e um grupo guerrilheiro muito, vamos dizer assim, muito carente de tudo, mas absolutamente convicto de seus princípios. Você já falou, né, professor, das dificuldades táticas dessa incursão terrestre. A gente segue acompanhando os tanques posicionados próximos à fronteira. A gente teve imagens que chegaram do Twitter de Benjamin Netanyahu cumprimentando tropas israelenses posicionadas, mas o senhor chegou a comentar sobre esses túneis, né? Quase 500 quilômetros de túneis que existiriam na faixa de Gaza, sobre toda essa dificuldade do acesso, a questão dos civis também, mas também temos os reféns, os 120 reféns, entre eles estrangeiros. Sim, claro, como é que isso dificulta ainda mais também a ação tática e política do exército israelense? Olha, Roberto, você lembrou um ponto, né? Ontem, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, ocorreu uma surpreendente proposta russa, né? E a proposta russa era muito clara, não é? De que ocorresse um cessar-fogo, né? E a Rússia estava absolutamente preocupada exatamente no teu ponto. Além do cessar-fogo, a proposta russa incluía a libertação imediata dos reféns, né? Porque ela sabe o poder que isso terá interno de Israel, não é? E para avançar esse processo, né? Eu gostaria de chamar a atenção que a função militar do Hamas, né,
tem um objetivo que é completamente diferente do objetivo político dos palestinos e do próprio Hamas. Há um grupo militar, há um grupo político dentro do Hamas. O grupo militar do Hamas quer exatamente esse processo. Ele quer, de alguma forma, perpetrar ações em Israel de forma que motive respostas, retaliação de Israel, que inviabilize qualquer processo de, vamos dizer, mais moderado de solução. Né? O Hamas acha que isso não vai propiciar, de alguma forma, algum acordo possível, que não há acordo. O único acordo possível é aquele de você expulsar Israel da Palestina histórica, algo inviável, impossível. Mas não interessa, eles acreditam nisso. Né? E fazem uma ação militar nesse sentido. Os reféns são a cereja do bolo, para usar uma expressão bem nossa, bem brasileira, dessa política, desse objetivo de gerar retaliação. Né? Israel está proibido de fazer acordos nesse processo. Né? Eu chamo a atenção de que será muito difícil, né, a decisão política do governo de coalizão de fechar os olhos para a vida desses reféns. Né? Você vai me dizer, mas matou 1000 ataques, sim, mas agora você tem uma vida que pode ser protegida, você tem ainda uma vida que é possível. Né? Imagine você, que explicação você vai dar para aquele pai que teve as 2 filhinhas e a mulher sequestrada. Né? É difícil. Né? Esse processo é difícil. Se ponha no lugar do outro. Né? Eu brinco sempre para os meus alunos. Né? É difícil para vocês entenderem habeas corpus. Desde que não seja o teu pai que esteja preso. Se o teu pai estiver preso, você entende na hora o que quer dizer habeas corpus. Né? Então, de alguma forma, é exatamente disso que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de uma possibilidade de um uso político desses reféns que serve como cereja do bolo dentro daquele que são os objetivos reais do Hamas, que é impedir políticas de moderação. E, óbvio, política de moderação quer dizer o que russos, americanos, chineses querem para o Oriente Médio. Né? A solução dos 2 estados. Né? Professor, o Sandro de São Bernardo do Campo, o senhor falou das suas aulas, disse que teve aula com o senhor na PUC de São Paulo no final dos anos 90 e que está maravilhado com, mais uma vez, o senhor está dando tantos esclarecimentos para um assunto tão denso e tão complicado. Eu queria saber do senhor qual o papel da ONU. O senhor falou que houve uma proposta da Rússia, foi rejeitada. Aliás, ontem, depois de quase 3 horas de reunião, não chegou a nenhum tipo de consenso, nenhum acordo. Mas como que a ONU pode entrar e pode ser decisiva para... O entendimento eu acho difícil, né? Um cessar-fogo sair da ONU, eu acho difícil. André, você tocou num ponto central e que me chama muita atenção, né? Eu acompanho essas coisas faz algum tempo. E sempre a ONU conseguia, né, Tá bem, a via é muito difícil e tal, mas se fazia um comunicado final, educado entre as partes, para prestar uma conta de que, afinal de contas, aquela reunião serviu pelo menos para um comunicado. Meu Deus do céu, até isso desapareceu. Observe que desde a reunião do G20 nós não conseguimos ter comunicado. Né? Os comunicados são muito difíceis. Né? A situação está tão tensa que desde a outra reunião do Conselho de Segurança você não conseguiu emitir um comunicado porque ele precisa ter o aval dos 15 membros. Né? Os 5 membros do Conselho Permanente e os 10 membros rotativos, no qual o Brasil está agora com a presidência, rotativo por 1 mês. Né? Nesse quadro, ele aponta a impossibilidade de ter um comunicado, aponta a impossibilidade da eficácia. Na proposta russa, e aparece, inclusive, a Rússia reconhece que há um risco de imobilização, e ela evita a palavra, mas de desidratação do poder do Conselho de Segurança. Esse é o risco. O que nós temos no mundo pós-46, né, é ruim com o Conselho de Segurança? É difícil porque eles têm poder de veto? Russos e americanos têm poder de veto e se vetam? É ruim? Seria muito pior sem ele. Porque sem ele o que nós tínhamos era aquela absoluta assimetria do mundo anterior à Segunda Guerra Mundial. Você tem que pensar que sem o Conselho de Segurança nós temos... com o Conselho de Segurança que é possível operacionalizar a dissuasão das armas nucleares. Né? É possível você operacionalizar esse processo.
né? Então, de algum modo, o Conselho de Segurança no quadro, seja da Ucrânia, o Conselho de Segurança seja no Oriente, nessa conflagração atual do Oriente Médio, está sendo posto em teste. O mundo vai ter que escolher se prefere ter alguma ordem internacional ou nenhuma ordem internacional. Claro que essa alguma ordem tem defeitos, todos nós sabemos disso, mas ela ainda é melhor, ela tem algum espaço para diplomacia. Esse teste do Oriente Médio será bastante fatal para a permanência dessa lógica nas relações internacionais. Temos que encerrar ou dar mais uma? Dá, vamos lá. Dá mais uma? Vou dar a volta. Pergunta pro professor se ele tem. Pode mais uns minutinhos, professor? Compromisso, almoço em família. Boa conversa. Eu queria dar voz aqui para a pergunta do nosso ouvinte Rony, que está acompanhando a gente pelo YouTube, mas também de outros ouvintes mais cedo, professor, que queriam ouvi-lo sobre quanto tempo pode durar essa guerra, é tão difícil a gente dizer, e qual é o cenário, o que está desenhado com o ataque do estilo que foi feito pelo Hamas no sábado passado, que iniciou todo esse conflito, qual é a nova composição mundial que a gente tem desenhado a partir deste momento? Olha, essa pergunta é excelente, né? Porque a resposta para essa pergunta não contém só a palavra tempo. A resposta dessa pergunta contém a palavra abrangência, né? Ou uma outra lógica da gente entender a noção de tempo. Do que é que nós estamos falando? Nós temos uma nova geopolítica do poder no mundo. É real isso, né? Nós temos os Estados Unidos, não são mais o único dono. Nós temos China emergindo, mas também não é mais só China. Você olhou a reunião dos BRICS, você tem Índia apontando, você tem Brasil se metendo nessa história, dizendo que quero o meu lugar, você tem Indonésia querendo lugar, você tem Arábia Saudita, e todo mundo levantando o dedinho e dizendo quero espaço. Portanto, você tem um novo quadro geopolítico no mundo que não deixa espaço algum no mundo para ser visitado por esse novo quadro. Roberta, a pergunta para essas pessoas, a resposta para essas pessoas é: esse novo quadro geopolítico chegou também ao Oriente Médio. Se alguém acha que o Oriente Médio vai poder escapar desse novo quadro geopolítico, está muito enganado. Chegou ao Brasil, chegou à América Latina, chegou aos Estados Unidos, chegou ao México, chegou à Indonésia, chegou no Oriente Médio. O que isso significa? Que Israel teve que sentar e conversar com os árabes moderados. Há uma semana atrás, um mês atrás, 3 ministros israelenses foram à Arábia Saudita para conversar com a Arábia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Catar sobre reconhecimento de Israel. Imagine, Roberta, que a televisão árabe, a televisão saudita, mostrou imagens do ministro israelense rezando com a Torá nas mãos dentro de um hotel em Riad. Isso era inimaginável. Também é inimaginável que o Xi Jinping, o chinês, chamou os dois, o chanceler saudita e o chanceler iraniano, botou os dois na mesma sala, com aquela cara de bravo que ele tem, e fez os dois darem a mão. Sabe o que é que tem por trás disso? Grana. Tanto a Arábia Saudita, que quer repensar o seu lugar no mundo depois que o petróleo acabar, como Teherã, que está olhando para as sanções, olharam para os 18 trilhões de PIB da China e disseram: queremos um pedacinho. Mudou. Israel é uma nação startup. O mundo árabe mais moderno olha para Israel e diz: se nós tivermos paz com ele, vai fluir investimento, inclusive tecnológico. Esse mundo não deixa espaço para o Hamas. Está dando para entender o atentado? Se nós não entendemos por aí, nós não entendemos o atentado. Então, quando as pessoas me perguntam que tempo vai durar, eu vou te dizer: às vezes, a gente não pode citar o nome do autor dessa frase, às vezes, né, a história acontece em semanas aquilo que não aconteceu em décadas. É isso que nós estamos assistindo. Nestes dias aqui, nós estamos vendo uma mudança que não aconteceu em décadas. Pressionado porque o mundo se você perguntar para árabes, para palestinos e israelenses, eles não querem conviver. Eles estão condenados a conviver. Até mesmo por essa mudança na ordem internacional geopolítica. Então, de alguma forma, quando a gente olha para esse quadro, quanto tempo isso vai durar,
eu diria para você que é a resposta de quanto tempo dura para as coisas mudarem. Quem fala essa frase não percebeu o óbvio, as coisas já mudaram. É por isso que o Hamas fez o atentado que fez, porque ele olhou para esse quadro e disse, não sobrou nenhum espaço para mim nesse mundo novo, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, provocar retaliação de Israel para ver se eu freio a história. Se alguma coisa dá para entender da história, é que todo mundo que tentou frear a história se deu mal, seja quem for. Professor, para te liberar, uma pergunta muito recorrente aqui e a gente faz a rádio para o ouvinte, então os ouvintes estão querendo saber. O senhor já falou em diversos atores dessa guerra e que estão aos poucos mexendo ali aquele jogo de xadrez não geograficamente na região, né? Estados Unidos, sim. E aí geograficamente na região sim, tem o Egito, tem o Irã, tem a Arábia Saudita. Os ouvintes perguntam, isso pode se alastrar? Eles falam em terceira guerra mundial, os ouvintes querem saber. Sempre quando a gente tem uma guerra, a preocupação das pessoas é que isso acabe atingindo o mundo inteiro, mas o quanto essa guerra geograficamente pode sair de lá e se alastrar pelo mundo? Anteontem, a resposta para esses ouvintes, para a preocupação justa e absolutamente sensata desses ouvintes, guerra não é bom para ninguém, né? Quando a resposta para esses ouvintes é pensarem numa informação bem concreta. O aeroporto de Damasco e de Alepo, na Síria, foi bombardeado pela aviação israelense. Várias agências internacionais noticiaram que os russos foram avisados antes do bombardeio e concordaram. Porque quando você bombardeia o aeroporto de Alepo e de Damasco, você impede que chegam armas para quem não precisa mais, para quem não deve recebê-las. Os russos olharam para isso e acharam que isso era um bom negócio. De alguma forma, quando você observa esse quadro, você começa a perceber que os verdadeiros agentes desse processo estão muito preocupados para que a guerra não se alastre. Quem segurou um avanço maior, quem pediu proporcionalidade a Israel foi a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, cabeçada pelos Estados Unidos. Então, de algum modo, nós estamos vendo grandes atores pedindo serenidade, porque sabem que o verdadeiro inimigo do futuro não é o teu vizinho. O verdadeiro inimigo do futuro é uma crise econômica que está posta e que, por acaso, se o preço do petróleo explodir, nós vamos ter uma vida muito ruim para todo mundo. E como você sabe, André, a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Esses atores todos estão pensando no bolso, seja a China, seja os Estados Unidos, seja a Rússia. E eles vão, de alguma forma, tentar conter, vamos dizer dessa forma, os arroubos e os excessos de alguns cabeças quentes. Professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, muito obrigado pela aula, pelo seu tempo sim. aqui. Muito obrigado. Boas perguntas que vocês fizeram, queridos ouvintes, muito obrigado pelas perguntas e ao André e à Roberta pela excelente conversa. Boa tarde a todos.